Veja agora no Band Local, enterrada a modelo morta por uma linha de cerol. Bares vão fechar mais cedo para evitar a violência. Mais táxis vão rodar na capital. Tem o futebol no comentário especializado. Homem cego é preso acusado de assaltar serralheria. Olá, uma boa noite para você. Foi enterrada agora à tarde em Trindade a jovem que morreu depois de ter o pescoço cortado por uma linha com cerol. A moça estava na garupa da moto do marido dela quando aconteceu o acidente. Ícaro não imaginava que o casamento seria tão breve. 3 meses apenas. O jovem estava inconsolável. Gleice Evelyn Galvão, de 21 anos, foi atingida no pescoço por uma linha de cerol. Ela estava na garupa dessa moto, pilotada pelo marido, a caminho de casa. O acidente foi no bairro Anhanguera, em Goiânia. No escapamento, ficou a marca da tragédia. Eu estava indo embora até conversando com ela, quando eu vi uma linha passando sobre a minha cabeça. Aí, de repente, eu vi ela me gritando, chamando meu nome. Aí eu fui e parei a moto. Aí o pescoço dela estava todo cortado, jorrando sangue. Gleice chegou a ser levada para o cais do bairro Goiá, mas nada mais podia ser feito. Foi atendida imediatamente, a doutora ainda tentou algumas manobras, de ressuscitação sem êxito. Essas fotos revelam a vocação de Gleice, que sonhava em ser modelo. Ela estava estudando para ser modelo. Ela tinha uma carreira muito linda pela frente e, infelizmente, acabaram com o sonho dela. A suspeita de que o responsável por soltar a linha de cerol, que é a mistura de caco de vidro com cola que matou Gleice, seja maior de idade. Neste momento, a família só quer uma coisa: que seja feita justiça só, cara, porque o que eles fizeram não tem preço. Perdi minha esposa. O uso e o comércio do cerol são proibidos em Goiânia por uma lei municipal. Todo ano a Polícia Militar faz campanhas educativas e recolhe centenas de materiais irregulares das ruas. Seria falta de conscientização ou a certeza da impunidade? Isso é crime por expor em perigo a vida de outrem. No caso de adulto, nós detemos ali a pipa com o cerol e conduzimos ele até o DP. No caso de menor, ele é conduzido juntamente com o pai ou responsável, onde o pai também poderá responder aí por concurso de pessoas pela negligência de ter deixado seu filho estar usando essa pipa com cerol. Um guardador de carros foi detido e levado para a delegacia 2 vezes em 10 dias, acusado do mesmo crime. Ele teria agredido e pegado o dinheiro dos pais idosos. Hoje ele não vai sair da cadeia. Em depoimento à polícia, a irmã do acusado contou os momentos de tensão dentro de casa. Abriu todas as gavetas assim, puxava as gavetas para arrancar as roupas, né? Ele queria o quê? Queria dinheiro? Não, ele queria pegar as roupas mesmo para vender para a droga. Depois de uma noite inteira de confusão, o homem dormiu no chão da delegacia. Marcelo Riso Oliveira, de 33 anos, foi preso acusado de roubar R$30 dos pais aposentados e objetos da família para comprar drogas. O segurança se defende. Meu pai bate na minha mãe, enforca minha mãe, eu vou lá para defender ela e tô aqui nessa porcaria desse trem. Essa história de que você tentou aí pegar R$30 para usar droga, é verdade? Mentira, isso aí eu pego, mas no outro dia eu compro os trem para dentro de casa. Meu consumo de droga é maconha, isso aí não gasta nada não. Segundo a polícia, a mãe de 69 anos e o pai de 66 apanham com frequência do filho. Certa vez, ele teria até jogado água quente nos idosos. Para o delegado, de doente, Marcelo não tem nada. A pessoa malandra, criminosa, porque é inadmissível você agredir de qualquer forma pai e mãe. Isso é bíblico e a lei protege os pais, especialmente agora com o Estatuto dos Idosos. Polêmica à vista. Para reduzir a criminalidade em Aparecida de Goiânia, uma fiscalização conjunta entre a Polícia Militar e a Prefeitura vai controlar o horário de funcionamento dos bares da cidade. A operação vai acontecer primeiro nos bairros considerados mais violentos. Esse homem foi assassinado no bar no setor Buriti Sereno no mês de março.
Para tentar reduzir a violência, a partir de agora, em Aparecida de Goiânia, bares poderão funcionar no máximo até meia-noite e boates até 3 da madrugada. Nesses locais tenham acontecido outros crimes como menores bebendo, presos foram capturados nesses locais, né? E outras criminalidades também relacionadas naquela região. Com a medida, esse comerciante prevê prejuízo e demissão de funcionários. Não gera renda suficiente para manter o quadro que nós temos atualmente. O Código de Posturas do município de 1988 já previa o horário limite para funcionamento de bares. A prefeitura agora vai cumprir a lei. A princípio, a fiscalização ficará concentrada em 20 a 30 bairros considerados mais violentos, como Madre Germana, Independência Mansões e Tiradentes. Esses bairros eles não mudam a criminalidade nesses setores. Há muito tempo ela é a mesma, ela não migra. Primeiro os donos de bares serão notificados, mas depois quem insistir em manter as portas abertas após a meia-noite terá que pagar multa. O valor é pequeno, R$ 360. Só que após isso, quem ainda descumprir a lei terá o bar fechado. O alvará de funcionamento será cassado. Tá certo, porque aí as pessoas vão embora mais cedo para casa. Diminui a criminalidade? Aí, com certeza, né, um pouco. Se é esse o objetivo da prefeitura, acho que vai valer. A prefeitura já tinha intensificado a fiscalização nas distribuidoras de bebidas e faz um balanço. Foi constatado, por exemplo, a diminuição de 11% da criminalidade nesses locais. E nós conseguimos fechar 24 distribuidoras e notificamos outras 612. Um jovem foi morto às margens da BR-153. Veja no resumo policial. Leonardo Batista do Nascimento foi morto às margens da BR-153, no setor leste universitário. Segundo o pai da vítima, o homem de 26 anos era usuário de droga. O corpo de Adelvaldo Gomes de Souza ficou embaixo do veículo. Segundo informações de testemunhas, ele perdeu o controle do carro e capotou várias vezes. O acidente aconteceu no bairro Recanto das Minas Gerais, em Goiânia. Alessandro Lopes dos Santos foi morto em frente à casa dele no Parque Santa Cruz, em Goiânia. Segundo a polícia, a vítima tinha passagens e estava com o filho quando um carro passou e efetuou os tiros. O menino foi ferido na perna. E veja no próximo bloco, o Hospital de Urgências recebe pacientes do SAMU, mas não devolve as macas das ambulâncias. O serviço de resgate ficou comprometido e acidente com 3 motos mata motoqueiro. Um motoqueiro morreu em um acidente de trânsito com outras 2 motos em Goiânia. Veja aí. Jair Aparecido Colares morreu na hora. Ele pilotava esta moto que ficou caída no asfalto junto ao corpo. O acidente foi entre 3 motociclistas. Um deles, Sandes Galvão, que abalado, não quis gravar entrevista. A Avenida Castelo Branco, no setor Bueno, teve o trânsito parcialmente interrompido por mais de 1 hora nesta manhã. A vítima estava deslocando pela Avenida T6 para entrar aqui na Avenida Assis Chateaubriand. E no cruzamento com a Castelo Branco, o motociclista que descia a Castelo Branco abalroou nele, ele veio ao solo e na queda um terceiro motociclista que também descia a Castelo Branco o atropelou. Polícia técnico-científica e policiais da Delegacia de Trânsito estiveram no local. O objetivo agora é identificar o motociclista que fugiu do acidente. Esse procedimento a Polícia Técnica e Científica irá fazer, de verificar como é que foi, ele deve ir no comércio local, né, verificar se tem câmera, a metragem, vai fazer toda essa dinâmica mesmo para o levantamento do acidente. Jair Aparecido tinha acabado de completar 41 anos e não era habilitado. Ainda falando em trânsito, a frota de táxi da capital vai ganhando reforço. Serão mais 350 carros nas ruas. O edital com as regras da licitação foi divulgado hoje. A maior parte do tempo, os pontos de táxi ficam assim, vazios. Itamar garante que a correria é grande e não faz menos que 30 corridas por dia. O taxista chega a dispensar passageiros. Realmente há uma falta de táxi e falta gestão também do serviço. Quando vai para a balada, Hamilton gosta de beber umas e outras e acaba voltando de táxi. Mas a demora sempre irrita.
Pela demora, pelo tempo de espera, muitas vezes nem consegue, você liga, não tem. Hoje, a Prefeitura anunciou o aumento de 350 permissões de táxi, que já devem estar valendo no final de outubro, depois da licitação. Qualquer cidadão que deseje ser prestador de serviço, que tenha carteira de habilitação, né, e que se disponha a comprar esse veículo e está operando serviço de táxi. A licitação determina ainda que 5% das permissões, ou seja, 17 vagas, sejam reservadas para motoristas com algum tipo de necessidade especial e que 35 carros sejam adaptados para cadeirantes com o elevador, o que encarece em média 50% o valor do veículo. O Sinditaxi até faria uma proposta para que a Prefeitura ajudasse a pagar essa conta, mas antes mesmo da pergunta já teve a resposta. A Prefeitura pensou em algum subsídio para adequar aos táxis que vão portar pessoas com necessidades especiais, como cadeirante, por exemplo? Não. O Sindicato dos Taxistas comemora o aumento, mas já prevê as dificuldades. Aumenta-se o número de permissão de táxi, mas não aumenta a logística de trabalho, ou seja, precisa de ampliar os pontos de táxi, criar novos pontos de táxi para aconchegar essas novas permissões. A falta de maca no Hospital de Urgências de Goiânia paralisou o atendimento do SAMU neste domingo. As viaturas que chegavam com pacientes ficavam paradas até que a maca fosse liberada. As imagens feitas com o celular mostram corredores lotados. Por falta de leitos, os pacientes são atendidos em macas que não são suficientes. Por isso, com a superlotação do Hospital de Urgências de Goiânia, quando o SAMU traz um ferido, a maca fica retida para que o paciente seja atendido nela. Quando não tem maca, o que acontece? Os médicos, eles prendem a nossa viatura, porque nós precisamos da liberação deles e da nossa maca para fazer o atendimento, porque sem maca não tem como transportar o paciente com segurança dentro da unidade. 8 unidades de suporte básico do SAMU estavam parados, 5 de Goiânia e as outras de Aparecida, Senador Canedo e Catalão, que chegou à meia-noite e 8 horas depois ainda estava no hospital. Uma ambulância dos bombeiros também estava à espera da maca. Um problema que normalmente acontece às madrugadas e finais de semana. Curiosamente, depois da chegada da imprensa, esta maca saiu e a ambulância, enfim, foi liberada. Que hora que vocês chegaram aqui? 5 horas da manhã. E agora que está liberando? 8h30? Agora que viemos buscar a nossa maca. 8h30. Demora sempre assim? Nem sempre, mas a maioria das vezes demora. 7 a 8 unidades de suporte básico como essas deveriam estar à disposição para o caso de algum socorro. Mas como quase todas estão paradas aqui no pátio, apenas 2 estão trabalhando. Se ocorrerem vários acidentes ao mesmo tempo, vai faltar ambulância. O SAMU terá que priorizar os casos mais graves. Não é falta de maca, é um problema pontual. Macas nós temos. Agora, num momento, as nossas macas não foram suficientes para atender a demanda. Homem é assassinado e o corpo é queimado no meio do mato. Veja na segunda parte do resumo policial. O corpo de um homem carbonizado foi encontrado próximo ao aterro sanitário. Segundo peritos, a vítima tinha perfurações na cabeça e pescoço. Ao lado do corpo foi encontrado um frasco de álcool. O dono do Pesque-Pague morreu ao reagir a um assalto. O crime aconteceu dentro do estabelecimento que fica no conjunto Vera Cruz 1, na saída para Trindade. O corpo do adolescente de 16 anos ficou sobre a cadeira. O assassinato aconteceu no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo a polícia, a vítima cumpria medida socioeducativa por envolvimento com o tráfico de drogas. E no próximo bloco, você já sabe, é a vez do futebol com o Fernando Lima. Rodada do final de semana com uma vitória, um empate e uma derrota dos times goianos no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de esporte com quem entende do assunto. Fernando Lima, boa noite. Boa noite, Magnete. Pois é, não foi tão boa assim não, né? Acho que o torcedor esperava mais. O Goiás ontem não conseguiu quebrar o tabu de nunca ter vencido o Criciúma no Heriberto Rios. Mas pelo menos o empate sem gols amenizou uma sequência de 9 derrotas consecutivas para a equipe catarinense. Com o resultado, o Goiás perdeu uma posição na tabela e caiu para a 13ª. Está ali numa posição intermediária e confortável. Já no sábado, o Vila Nova fez bem o dever de casa, nem tanto, mas o placar magrinho foi suficiente para o time derrotar o craque,
e voltar para a segunda colocação do Grupo B da Série C. Vamos conferir o gol. Essa aí é a jogada do pênalti que foi sofrido pelo Thiago Marim, já nos acréscimos do primeiro tempo. Frontini bateu com categoria, cavadinha, Vila Nova 1-0. O Vila volta então para a segunda posição do Grupo B e o Craque segue amargando a lanterna. Agora, Bagnete, na sexta, o Atlético perdeu para o Figueirense no Serra Dourada. E hoje à tarde a diretoria resolveu passar o facão em vários jogadores. Operação limpeza no rubro-negro. O meia Felipe Brizola está sendo emprestado ao Vila Nova. O volante Robson rescindiu o contrato, está de saída para o Vila e outros 7 jogadores foram liberados. Amanhã a gente volta a falar de esportes aqui no Band Local. Para você, uma boa noite. Até lá. Bagnete. Obrigado, Fernando Lima. Até amanhã. E ainda hoje aqui no Band Local, homem cego é preso, acusado de assalto. A ciclovia seria uma opção para desafogar o trânsito caótico da capital, mas ainda está longe de ser uma realidade. Os poucos trechos de ciclovias construídos até hoje não são interligados. Resultado, as poucas pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte andam pelas ruas e não nas ciclovias. Ciclistas, cuidado ao atravessar. Mas aonde estão eles? Na última quarta-feira, o corredor preferencial universitário na Rua 10 fez 1 ano. A obra proporcionou mais fluidez no trânsito e diminuiu o número de acidentes, segundo a prefeitura. Entre o corredor foi construída uma ciclovia. O difícil é achar ciclistas por aqui. Eu sou comerciante aqui na Avenida 10 e sempre observo o trânsito dos ciclistas pela calçada dos pedestres e pelo corredor dos ônibus também. Eu acho que é falta de conscientização, educação, que esbarra até no respeito. Até que enfim eles apareceram e foram só 2 ciclistas que nossa equipe viu durante 40 minutos na ciclovia do setor universitário. O trajeto que você faz da Praça Universitária até chegar à Praça Cívica, você vê muito ciclista nessa ciclovia? Não, é raro encontrar. Acho que a maioria prefere andar de moto, carro, né? Acho que pouca gente tem bicicleta. 2,5 quilômetros de ciclovia. Tudo começa na Praça Cívica, no centro, e termina aqui, próximo a esta praça, no setor universitário. É uma obra que já estava prevista no plano diretor de Goiânia desde 2007. Mas por que não ganhou a adesão dos ciclistas? Segundo uma especialista, ainda faltam investimentos. Não basta uma ciclovia de 2,5 quilômetros, que é o caso do corredor universitário. Ela é só um primeiro passo para uma rede de ciclovias que precisa ser implantada em Goiânia. E os bicicletários dos terminais, porque estão quase vazios. Estudantes e trabalhadores não aderiram à ideia. Infelizmente, você também não tem uma infraestrutura cicloviária para você chegar até o terminal de bicicleta. Então, será que vale a pena correr o risco de ir de bicicleta até o terminal para lá pegar o ônibus? Hoje, infelizmente, não vale a pena. O poder público deve investir mais para que os resultados venham. Mas o pouco que se constrói é bom o ciclista aproveitar. Esse aí preferiu apostar espaço com os carros em plena Rua 10, tendo uma ciclovia ao lado, praticamente só para ele. E uma mulher morreu em um acidente na rodovia dos Romeiros entre Goiânia e Trindade. De acordo com a Polícia Militar, a moto ultrapassava um ônibus quando um caminhão passou pela moto e derrubou o casal. A mulher, que estava na garupa, caiu debaixo do ônibus. O piloto da moto precisou ser socorrido. O motorista do caminhão, que provocou o acidente, fugiu. Olha essa, parece piada, mas não é. Um cego foi preso em flagrante porque dava cobertura ao comparsa que furtava uma serralheria. A mãe do suspeito diz que a vida do filho desandou depois que ele começou a usar droga. Ednamar lembra que o filho está preso e a emoção toma conta. Hoje a ex-mulher dele ligou aqui e falou que o menino chorando. Mãe, eu vi meu pai foi preso. Cego dos 2 olhos, William Michel Carvalho de Souza é suspeito de participar de uma tentativa de furto em uma serralheria no bairro Goiá. Iron pediu ao comparsa para ficar do lado de fora, vigiando, e em seguida entrou no comércio pelo telhado. Para o azar de William, a PM fazia uma ronda na região. Nós fizemos a abordagem desse cidadão e deparei que ele possuía uma anomalia visual.
E diante de várias insistências, o mesmo nos relatou que o seu comparsa estava no interior de uma serralheria, praticando, furto a esse estabelecimento. A intenção da dupla era furtar utensílios da serralheria para trocar por crack. A mãe de William conta que há 6 meses ele usa a droga. Ele revoltou com esse negócio aí da largação que a mulher largou ele, não deixou ver o filho mais e entrou nessa vida aí do crack. Mas tá fundado mesmo. Quando ele recebia aí, os colegas aí já levavam, já sumiam com ele, já voltava sem nem um centavo. Com uma passagem pelo crime de roubo à mão armada, desta vez o William foi indiciado por tentativa de furto e vai para a CPP. Ele perdeu a visão depois de ser atingido com 5 tiros. Os disparos eram, na verdade, para matar o irmão dele. Que coisa, hein? O Band Local termina agora. Obrigado pela sua audiência. Boa noite. Até amanhã.